coração bate mais alto. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir. Estamos aqui a bordo, como você pode ver aqui. Aqui, exatamente aqui, é o automático. É isso, isso aqui não tem câmbio nenhum. É só uma alavanca pequenininha, presa com 4 parafusos no assoalho do carro. E nela tem um cabo de aço. O cabo de aço sai por baixo do carro e vai para onde? Vai lá para frente, no motor. É isso, no motor não, no câmbio. E aí, maravilhosamente bem, você faz esse movimento e ele engata. Ou melhor, ele muda ali no corpo de válvulas do câmbio automático se o carro está engatado em D, em 2 ou em 1, ou em Ré. São 4 posições, para frente e para trás. Importante aqui, né? Tem muita gente que não sabe que é automático. Automático, neste caso 3 marchas, D de dado, D de drive, 2 e 1. Por que tem o 2 e 1? Se você estiver subindo, vou dar um exemplo. Dia chuvoso, o carro aqui é tração dianteira e você encontrou uma ladeira muito íngreme com paralelepípedo. Nem sei se existe hoje em dia esse tipo de ladeira, mas imagine que você encontre uma. Se você destracionar o carro por barbeiragem do seu pezinho, então se você acelerar demais, a frente do carro vai subir, as rodas vão patinar, o carro não vai ter tração. E quando você engata, ou melhor, quando você distraciona o carro, você também, o carro não sabe se você está patinando ou não. A caixa de câmbio só está ligada numa coisa, o quanto de rotação o motor está gerando e, portanto, o quanto de pressão de óleo ela vai ter para mudar as marchas. Afinal, é um câmbio hidramático, né? Como já diz o nome, a mudança de marcha acontece de forma por pressão de óleo, por isso corpo de válvula. É um corpo de pressão de válvula que vence uma mola e, ao vencer essa mola, muda ou engata as marchas maiores do carro. Muito bem, então se você estiver distracionando um carro numa situação de lama ou numa subida íngreme, enfim, o que vai acontecer é que o carro automático ele não vai saber e vai mudar de marcha. E aí você não vai ter uma eficiência boa. Então, ele dá a opção para o condutor que, se você estiver nessa situação, você engata. Isso você pode engatar, inclusive, meio que em movimento, não tem problema. Lógico, se tiver 80 por hora, puser a primeira, você vai quebrar o câmbio, né? Mas do contrário, você põe no 1 e ele vai impedir que você engate a segunda e a terceira marchas. Exatamente. Então, 1, ele fica preso na primeira marcha. Se você puser no 2, é só pensar, né? Ele vai ficar preso até a segunda marcha. Uma situação que eu já usei o 2, é bem raro mexer nisso, tá? Mas já usei o 2. Tô descendo a Serra da Anchieta indo pra praia. Trânsito, ladeira íngreme, descenda, declive. E aí aquele negócio não anda. O que você faz? Porque o carro ele vai querer deslanchar. O que você faz? Põe no 2. Ele vai fazer um freio motor. Então, numa descida muito íngreme, com pouca velocidade, se você puser, por exemplo, no 2, ele vai travar o câmbio no 2 e você vai usar com mais eficiência o freio motor. Entenderam? Então, por que você tem um carro que tem D de drive, 2 e 1? E se você for um dono de um Diplomata última linha, 6 cilindros, que era o da época, até 90 e tantos, você vai ter D, 3, 2 e 1. Exato, a mesma coisa. A diferença é que lá o câmbio é automático 4 marchas. Portanto, obviamente não tem o 4, por quê? Porque o D já vai até 4ª marcha, né? O D ele já permite engatar todas que o câmbio tem. O 3 vai travar na terceira, o 2 na segunda, o 1 na primeira, como eu acabei de dizer. E é isso, galera. Então, assim, o câmbio automático é esta maravilha. Agora, no dia a dia, que nem aqui, ó, trânsito urbano é uma maravilha, porque você não precisa mudar a marcha, não precisa fazer nada. Agora, eu vou mexer no 2-1 aqui? Não, raramente. Como a gente sempre diz, você põe no D de drive e esquece da vida. É muito raro você usar estas situações específicas, mas o câmbio permite. Afinal de contas, o projeto já estava lá. Era só fazer um limitador mecânico que impede o corpo de válvula de engatar a próxima marcha e tudo certo. Era um baixo custo, valeria a pena. Isso é uma herança já da década de 50, né? Os carros automáticos americanos e tudo já tinham isso de padrão. Desde que surgiu, acho que o câmbio automático, já existe essa situação. Então é isso. E obviamente a ré
aí é diferente, né? Engata-se, na verdade você permite uma engrenagem lá na frente e essa engrenagem vai virar ao contrário numa conjunção de várias engrenagens e vai fazer com que o eixo do carro ou o câmbio do carro funcione na rotação contrária. Então é simplesmente assim. Por isso que é um cabo de aço só e ele tem 4 ou 5 posições. P de parque, não engata nada. Aí você tem a ré, o neutro, não tem nada, o 2, o D, o 2 e o 1. São 5, 6 posições. É isso que a gente está usando aqui. Muito bem. Estamos aqui num dia de semana, com um trânsito bem ruim em São Paulo. Esse carro não saía da garagem já faz algum tempo. Estava na hora de andar. A última manutenção que nós fizemos nele foi justamente a troca e a limpeza aqui da iluminação, lâmpada aqui dentro do painel e tudo. Que deu bastante certo, a gente conseguiu numa boa e funcionou o D bonitinho. E é isso, né? A gente aqui andando nesse anda e para, hoje está um trânsito. Na verdade, nos últimos dias, o ano começou realmente aqui no Brasil e tá terrível o trânsito, né? Praticamente impossível já de andar. A gente já está chegando a praticamente 1h30 para percorrer 15 quilômetros, então a situação vai ficando caótica. Do jeito que a coisa anda, vai chegar um momento que em 2011 aconteceu isso. Eu tinha uma situação de uma pouca distância e muito tempo no trânsito. Eu perdi a paciência, guardei um carro na garagem e comecei de bike. Comecei a trabalhar de bike, aproveitando que tinha lá a estrutura de vestiário para poder se trocar, tomar banho. Foi exatamente o que eu fiz. Então, eu tô sentindo que tá chegando novamente, que depois veio pandemia e tal, né, e deu uma arrefecida no trânsito. Mas agora tá voltando com tudo, então talvez vale a pena a gente começar a avaliar outras possibilidades que não só o transporte individual de carro. O público é insuportável, então é tão cheio quanto, é pior, né? Além da falta de segurança. Então talvez a bike seja uma opção. Até agora, pelo menos, a não ser que você tenha daquelas bikes de 40 mil aqui em São Paulo, eu não tô vendo ciclistas serem parados, abordados, a não ser que eles entrem na Cracolândia, no centro de São Paulo, mas no trajeto mais civilizado aqui isso não é tão comum, então talvez seja uma opção. E é isso. Eu vou deixar um turbo premium inútil aqui, porque não vai ter turbo nenhum, né? Parado, a única coisa que anda é nuvem. Mas enfim, fica assim mesmo. Vamos que vamos. Sextou de hoje sextou com sol em São Paulo, que maravilha. Solte a GoPro nesse ato contínuo rápido. Vamos fechar a semana aqui, dessa vez estamos indo na semana com o nosso querido CCV, né? Pronto, deixou passar. Nosso querido CCV, o famoso 1.8, a álcool. E como é álcool, ele usa o carburadorzinho, já falei em vários vídeos, o Alpha 35, que agora passou por agora de manhã
passou por um Cara 80, o Cara 80 não em todo, né? No giglê de baixa, porque por mais que você use álcool aditivado, por mais que você, além do álcool aditivado, ligue o carro com regularidade, não tem jeito. O álcool, para esses sistemas, ele gera... o pessoal chama de gelatina, mas não é bem gelatina. Vamos pra cá, porque esse cara não tá andando, né? Não é bem uma gelatina, mas ele gera um resíduo. E esse pequeno resíduo, ele pode e deve entupir o giglezinho de baixa. Como é que se percebe isso? Ele começa... O giglê, ele tem uma entrada e ele tem 3 orifícios laterais, né? Num raio aí de... Cada um ele vai variando e faz a volta completa, faz matematicamente certinho ali, são 3 orifícios. E esses 3 orifícios, um deles, especialmente o que recebe o duto, ele começa a entupir. E como é que você percebe isso? Ele vai ficando de uma cor diferente, parece uma meleca que fica meio escura ali. Então não tem jeito. A vantagem desse carburador, o giglê ele está lateralmente, então com uma chavinha de 8 milímetros você não precisa nem tirar filtro de ar, nada. Você simplesmente encosta uma chavinha de boca ali, uma catraquinha, né? Bem fraco, né? Porque você não vai fazer nada forte ali. 8 milímetros, saca. Normalmente assoprando já resolve. Mas, se você quiser, joga um spray com aquele tubinho de vermelhinho, né? Que nem o que vem no WD-40 no óleo, só que não é óleo. Você vai jogar o Cara 80, que é na verdade um desengordurante, né? Se usa muito para limpar carburador. No vídeo de restauração do carburador 3Z do nosso Monza automático, o Paulo usou, o Mário na verdade usou, mas usou com vontade aquele Cara 80 e ele arranca qualquer porcaria lá de dentro. Depois, obviamente, banho químico. Mas ali, giglê na tua mão, você assopra aquilo e deixa um pouquinho para curtir, ele dissolve qualquer coisa ali. Aí você assopra, passa um pano, acabou. Eu joguei um pouquinho no alojamento também, para ver se ele tira um pouquinho do duto. E só isso que eu fiz. Então, isso faz com que a gente consiga desentupir. E aí um milagre acontece. Você coloca ele lá da partida, a marcha lenta voltou à normalidade. De quanto em quanto tempo? 3 meses, mais ou menos, é o que eu acabo fazendo. Como é que eu percebo? O carro começa a dar sinais, especialmente no trânsito que nem agora, que você anda e parou, tirou a marcha, ele começa a diminuir a rotação do motor. Fala, tá errado, é o giglezinho de baixa. E na alta é muito menos comum. O giglê de alta tá lá dentro do carburador, então você teria que desmontar. Nunca precisei. E quando você pega estrada, você tá jogando álcool aditivado ali bastante, então acho que limpa, não tem muito problema. Então essa foi uma pequena manutenção de rotina hoje de manhã na garagem. Acordei meia hora mais cedo, hoje às 5h30 da manhã, estava de pé. Porque na verdade nós vamos nesta madrugada, sexta para sábado, de novo para Curitiba, visitar a nossa querida Curitiba e conferir se o bar do Alemão ainda está com as canequinhas de lembrete. Na nossa conta de rotina para Curitiba, o Monza da Scala seria o 500EF. E aí eu fiquei na dúvida, vamos de 500EF, a vez dele, mas o 500EF ele fez 2.000 quilômetros para Brasília, Então, ficamos na dúvida, pulamos a vez, coisa de neurótico, né? Vamos pular e vamos entender que só para Curitiba vale o rodízio, ou não, qualquer viagem longa. Então, se for qualquer viagem longa, a Scala é dele, né? Porque a última vez que nós fomos para Curitiba tinha sido com automático e a última viagem longa para Brasília com o 500EF. Então agora seria a Scala dele. Se considerarmos apenas Curitiba, é o 500EF. E como a gente é meio indeciso, e eu tô falando de besteira, mas pode parecer besteira, mas é verdade. Eu fico na dúvida de qual que eu uso. Juro pra você, tem horas que eu tenho vontade clara. Puta, hoje eu tô afim de andar de automático. Aí eu fico 2, 3 dias de automático. Tem horas que é o 500EF, tem horas que é esse. Mas tem horas que eu fico na dúvida. E como eu vou limpar os carros, eu olho pra ele, tô limpando. Mas era bom andar com esse, né? Daqui a pouco vai limpar o outro. Mas esse aqui... Enfim, ontem, por exemplo, era um dia de semana e a previsão era, vou andar de Logan. Faz 20 dias que esse carro não sai da garagem, só liga ali. Vamos pôr o Logan pra queimar um pouco de gasolina. Coloquei os meus apetrechos no porta-mala, né? Apetrechos de emergência, tudo. Aí fui limpar lá, tava limpando os carros. Quando passei o paninho no automático, falei, mas coitado do automático, ele tá tão paradinho aqui, já faz 10 dias também, né? Só ligando. Fiz o transplante de novo de porta-mala e fui trabalhar de automático. Então ontem foi dia do automático que vocês viram aqui no vídeo. Então às vezes é isso. E aí eu falei, bom, então com que carro vamos?
Esse aqui precisava trocar, limpar o giglezinho, que da última vez, há 2 dias atrás, quando nós andamos aqui nesse trânsito terrível, eu senti ele diminuindo a rotação. E o filtro de combustível dele estava errado, né? Era um filtro de combustível de gás de injeção eletrônica, que alguém lá do Antônio colocou. Desde que eu comprei o carro há 3 anos atrás, eu nunca troquei. Então tá errado, é um filtro que já tá com 20 e tantos mil quilômetros. Então, eu mesmo deveria ter trocado ali. Mas esse é tão simples de trocar, porque ele fica ali do lado. Aí eu falei, putz, vou comprar um da Mali, da Metal Leve. Comprei, chegou e tal. E aí hoje eu fiz a substituição. Então tá agora com o filtro de combustível zeradinho e com o giglê limpinho. O resto tá pronto, então ele tá pronto para pegar a estrada se a gente escolher por ele. E vantagem também o bolso, porque esse aqui ele é álcool. Na estrada os 11 por litro é no álcool. No 500EF ou no automático os 11 por litro são na gasolina. E aí foi isso. Agora, o 500EF, vai que eu dei uma reviravolta, ele fez Brasília e tal, e já está com 5.300 quilômetros de vida de óleo. Então eu falei, putz, vamos trocar também. Então hoje de manhã foi dia. Além disso que eu falei daqui, no 500EF, substituição lá na garagem do prédio mesmo, do óleo do motor e do filtro, colocando de novo um filtro MAN, exatamente. E o óleo Lubrax 25W50, o chamado Lubrax alta rodagem, óleo mineral, é isso aí. Então foi zerado, trocado, limpei lá tudo bonitinho, tudo certinho. A arruela de vedação da porquinha, do bujão do cárter, substituída, não precisou. Eu não me lembro se da última vez eu já tinha trocado, eu tenho um monte de reserva, mas se você tirou, limpou e percebeu que ela não está nem mordida, que aquilo é de alumínio, cara, não faz sentido. Então eu falei, putz, tá super íntegra. Até porque quando é você mesmo que troca o óleo, você sabe o torque que você dá no parafuso. Então você não é louco, você não aperta esgoelando, então não trinca aquilo lá, nada, né? E aí eu falei, vai ficar mesmo, limpei, tava certinha, sem deformação, voltou, e nem marcas, né? Nem ressaltos, nada, então voltou a mesma arruela. E aí trocamos tudo. Feito lá um teste de 20, 30 minutos funcionando, ciclos térmicos e tudo, absolutamente nenhuma gota, nem na porca do bujão do cárter e nem na vedação do filtro de óleo, que você atarracha com a própria mão, exatamente. Então, tudo certinho. Então agora estamos prontos, ou o 500EF ou esse para a estrada. Vamos decidir ao longo do dia. Por enquanto, Turbo Premium, numa sexta-feira que o trânsito está até um pouquinho melhor, e vamos que vamos.